mais uma videoaula. Nessa videoaula o tema é operações com números racionais. Estudaremos então adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação de números na forma fracionária e também na forma decimal. É uma ótima oportunidade para tirar as dúvidas, para aprender um pouco mais sobre esse tipo de operação. Uma vez que em qualquer problema de matemática, em qualquer ramo da matemática, seja probabilidade estatística, análise combinatórias, geometrias plana, espacial, analítica, matemática financeira, enfim, qualquer ramo da matemática, nós podemos nos deparar com um problema em que eu tenha que fazer alguma operação envolvendo esses tipos numéricos. E eu sei que tem muitos alunos que têm dificuldades em fazer essas operações. Então prestem atenção e aproveitem o máximo. Se gostarem, por favor, curtam e compartilhem esse vídeo com os colegas. Fração. Fração é um modo de expressar uma quantidade a partir da razão de dois números inteiros. Lembrando que razão é o mesmo que divisão. Tenho aqui um exemplo, uma fração A sobre B. Nessa fração, em qualquer fração, o número de cima nós chamamos de numerador e o número de baixo nós chamamos de denominador. Um exemplo. Tenho uma pizza. Posso representar uma pizza, a quantidade 1, com o número inteiro 1, 1,0, que é o mesmo que 1. Posso representar essa quantidade com uma fração. Por exemplo, 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 é igual a 1. Então, eu estou representando uma quantidade através de uma fração. Então, fração é isso. É o modo de representar uma quantidade através da razão ou divisão de dois números inteiros, no caso 100 e 100. Essa não é a única fração que representa a quantidade 1. É apenas uma das frações que representa a quantidade 1. E se eu tiver duas pizzas? Se eu tiver duas pizzas, então eu represento essa quantidade com o número 2. E essa quantidade pode ser representada por uma fração, que é uma divisão entre dois números inteiros. Por exemplo, 200 dividido por 100. 200%. Se eu dividir 200 por 100 é igual a 2. São duas pizzas. Mais um exemplo. Agora considere essa pizza dividida pela metade aqui. Então eu tenho duas metades da pizza. Uma fatia de duas e aqui outra fatia de duas. Se eu considerar apenas a metade da pizza, eu posso representar essa quantidade por uma fração, que é 1 de 2. 1 meio. Aqui eu tenho um pedaço da pizza, no caso uma metade, né? 1 de 2. Eu tinha dividido em 2 e só deixei 1, então 1 meio. Se eu pegar a mesma pizza e dividir agora em 4 fatias, cada uma fatia representa 1/4 da pizza. Então, se eu considerar uma dessas fatias, o que é que eu tenho aqui? 1/4 da pizza, que é a pizza dividida em 4 pedaços. Essa quantidade pode ser representada por uma fração, que é 1 de 4, 1/4. Soma e subtração de frações. Exemplo 1. 1/5 mais 4/5 menos 2/5. Eu quero representar essa soma e subtração de frações com uma única fração. Nesse exemplo, nós temos um caso simples, uma vez que os denominadores são iguais. Lembrando que denominador é o número de baixo da fração. Então, quando os denominadores são iguais, basta conservar o denominador, que é comum, 5, e somar ou subtrair os numeradores. Então, nesse caso, nós temos 1 mais 4 é 5, 5 menos 2 é 3. 1/5 mais 4/5 menos 2/5 é igual a 3/5. Já no exemplo 2, nós temos 1/4 mais 5/6 menos 2/3. Nesse caso, os denominadores 4, 6 e 3 não são iguais. Então, nesse caso, devemos proceder da seguinte forma. Primeiro, devo pensar em um número, um denominador, que seja divisível ao mesmo tempo por 4, por 6 e por 3, que é um múltiplo comum desses números. Uma forma tradicional de fazer isso, que nós aprendemos desde o ensino fundamental menor, foi o MMC, que é o menor múltiplo comum. Eu vou procurar o menor número que divide por 4, por 6 e por 3 ao mesmo tempo.
o dispositivo é o seguinte: escrevo 4, 6 e 3, que são os denominadores, e vou simplificá-los, vou dividi-los por números primos. Como o 4 e o 6 são números pares, eu posso dividir por 2, né? Então, 4 dividido por 2 é 2, 6 por 2 é 3. E 3 por 2 não dá uma divisão inteira, então eu vou repetir o 3. Tá aqui. Nós vamos proceder, vamos fazer essas divisões até chegar na parte unitária, no número 1, nos resultados 1, 1 e 1. Então, 2, 3 e 3 eu vou dividir por 2, uma vez que 2 divide por 2, né, e dá resultado inteiro, 2 por 2 é 1. E vou repetir o 3 e o 3, uma vez que 3 não divide inteiro, né, não dá um resultado inteiro, dividir 3 por 2, dá 1,5, que não é um número inteiro. Agora eu tenho 1, 3 e 3. Bom, já cheguei no 1. Meu objetivo é chegar em 1, 1 e 1. Então agora basta dividir por 3. 2 é primo, 3 é primo. Então eu repito o número 1 e divido. 3 por 3 é 1 e 3 por 3 também é 1. Pronto, cheguei no terno aqui unitário, 1, 1 e 1. Agora é só multiplicar esses fatores. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Então o MMC, que é mínimo ou menor, né? Menor múltiplo comum de 4, 6 e 3 é 12. Agora eu escrevo o número 12, o denominador comum agora, que é múltiplo comum de 4, 6 e 3. Inclusive, eu poderia resolver essa operação aqui de frações com outro múltiplo comum, não precisa ser o 12. É claro que o 12 é mais simples, já que ele é o menor, né? Se eu escrevesse, por exemplo, o número 36 aqui, eu ia chegar na mesma resposta. Já que 36 divide por 4, por 6 e por 3. Ou escrever o número 24 aqui, uma vez que divide por 4, 6 e 3, também chegaria na mesma resposta. Porém, a diferença é que no final, talvez a fração não tivesse redutível. Aí a gente teria que simplificar essa fração, dividindo o numerador e denominador pelo mesmo número. Mas enfim, já que a gente conhece o menor múltiplo comum de 4, 6 e 3, vamos utilizá-lo, que é 12. Agora o que é que eu devo fazer? Dividir esse múltiplo comum 12 por cada denominador das frações e o resultado multiplicar pelo numerador. Então eu devo dividir, depois multiplicar. Então vamos lá. 12 dividido por 4 é 3 e 3 vezes 1 é 3. Então aqui eu escrevo 3. Já tenho a fração 3 sobre 12. Mais 12 dividido por 6 é 2 e o dobro de 5 é 10. Então eu criei a fração 10 sobre 12. Menos 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2, 8. Finalizando assim, eu consegui agora o denominador comum. Veja que aqui nós temos denominadores comuns. Agora eu tenho a fração 3 sobre 12 mais 10 sobre 12 menos 8 sobre 12. Como os denominadores são iguais, inclusive eu escrevi apenas um deles, que é o 12. Basta agora somar e subtrair os numeradores. 3 mais 10 é 13 e 13 menos 8 é 5. Então, 1 quarto mais 5 sextos menos 2 terços é igual a 5 sobre 12. Multiplicação e divisão. Mais simples ainda. Multiplicar duas frações, a gente procede da seguinte forma: é só multiplicar os numeradores e multiplicar também os denominadores. Nesse caso não conserva, só conserva denominador comum quando é soma e subtração. Então aqui eu devo proceder: 1 vezes 4 é 4, multipliquei numeradores. 5 vezes 5, 25, multipliquei denominadores. Morreu Maria Preá. Está resolvido aí o produto de 1/5 por 4/5. É 4 sobre 25 avos. Agora uma divisão. 1/5 eu multipliquei por 4/5. E se eu dividir 1/5 por 4/5? Lembrando que uma fração é uma divisão. Numerador dividido pelo denominador. Eu vou explicar de duas formas. A primeira forma, até conhecida por alguns alunos como orelhão ou orelhinha, né? Uma forma divertida de aprender. Alguns professores utilizam esses termos para que o aluno lembre. Então, quando eu divido duas frações, eu posso proceder da seguinte forma: produto dos extremos, que é 1 vezes 5, que é o orelhão, né? 1 vezes 5, dividido pelo produto dos meios, aqui 5 vezes 4, que é a orelhinha. Então, orelhão, produto dos extremos. Orelhinha, produto dos meios. 1 vezes 5 é 5 e 4 vezes 5 é 20. Então, 1/5 dividido por 4/5 é igual a 5 sobre 20 avos.
posso simplificar essa fração, uma vez que ela não é irredutível. Eu posso dividir por 5 por 5 e chegar em 1/4. 5 por 5 é 1 e 20 por 5 é 4. Logo, 1/5 dividido por 4/5 é igual a 1/4. Outra maneira de proceder na divisão de frações, que também é muito simples, é só transformar a divisão em uma multiplicação. Eu conservo o numerador, que é 1/5, conservei o numerador aqui 1/5, e multiplico pelo inverso do denominador. Como o denominador é 4/5, o inverso é 5 sobre 4. De novo, repito o numerador, que é 1/5, e multiplico pelo inverso do denominador, que é 4, que como o denominador é 4/5 dessa fração maior, então o inverso de 4 sobre 5 é 5 sobre 4. Agora é só multiplicar 1 vezes 5 e 5 vezes 4. Vamos chegar na mesma resposta, né? 1 vezes 5 é 5 e 5 vezes 4 é 20. E simplificando por 5 por 5, dividindo, 5 por 5 é 1, 20 por 5 é 4. Vamos chegar também em 1/4. Mas também a gente poderia pensar assim, eu posso dividir 5 por 5 aqui, ó. 5 dividido por 5 é 1. E 1 é elemento neutro na multiplicação e na divisão. Então, o que é que vai sobrar? Eu cancelo 5 com 5, uma vez que 5 por 5 é igual a 1, vai ficar 1/4. Pronto, mais rápido ainda. Cortei 5 por 5, ficou 1 sobre 4. Morreu Maria Preá. Agora vamos à potenciação. Então, tenho aqui uma potência. Lembrando que na potência nós temos dois elementos, a base e o expoente. Nesse caso aqui nós temos uma potência de base 1/2 e expoente 2. Ou seja, 1/2 elevado a 2. Como calcular? É só fazer 1/2 vezes 1/2. Uma vez que o expoente é 2, eu devo multiplicar 1/2 vezes ele mesmo. 1/2 vezes 1/2. Se fosse expoente 3, seria 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Expoente 4, 1/2 elevado a 4. Aí seria 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E assim sucessivamente. Mas dá para fazer mais rápido. É só lembrar que uma fração elevada a um expoente, você deve elevar o numerador a esse expoente e o denominador também ao mesmo expoente. Logo, vamos proceder assim. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é igual a 1. E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, 1/2 elevado a 2 é igual a 1/4. Outro exemplo. 1/2 elevado a menos 2. Nesse caso aqui nós temos um expoente negativo, que significa que o negativo em um expoente significa inverter a base. Então nós podemos fazer, uma das formas de calcular essa potência é a seguinte. Sempre que você tiver um expoente negativo, um sinal de menos aqui no expoente, você inverte a base. Aí depois eleva ao número, no caso aqui que é 2. O inverso, leia assim, inverso de 1 sobre 2. É só inverter a fração, é 2 sobre 1. E aí repete o módulo do expoente, no caso aqui que é 2. O menos inverte e depois você calcula a potência. 2 sobre 1 elevado a 2, 2 elevado a 2 é 4, que é 2 vezes 2. E 1 elevado a 2 é 1, que é 1 vezes 1. Aí vai ficar 4 dividido por 1, que é igual a 4. Vocês também poderiam fazer o seguinte, primeiro calcular 1/2 elevado a 2, já sei que é 1/4, e depois elevar o menos, que ficaria menos 1 no caso, né? Menos 1 seria o inverso de 1 sobre 4, que o inverso de 1 sobre 4 é 4 sobre 1, daria 4, da mesma forma. Vamos agora à radiciação. Temos 3 exemplos, a raiz quadrada de 1/4, raiz quadrada de 2/9 e raiz quadrada de 16/5. Para calcular a raiz quadrada de uma fração, basta calcular a raiz quadrada do numerador e dividir pela raiz quadrada do denominador. Assim, raiz quadrada de 1 é igual a 1, pois 1 vezes 1 é 1. E raiz quadrada de 4 é igual a 2, já que 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz quadrada de 1/4 é igual a 1/2. Segundo exemplo, raiz quadrada de 2/9. A raiz quadrada de 2 não dá um valor inteiro, né? Então, todas as vezes que uma raiz não tem valor inteiro, resultado inteiro, nós dizemos que ela é um número irracional. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 2, que é um número irracional. Já o 9 tem raiz quadrada inteira. Raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é 9. Então,
A raiz quadrada de 2 nonos é igual a raiz quadrada de 2 dividido por 3. Lembrando também que quando o número tem raiz quadrada inteira, nós chamamos esse número de quadrado perfeito. Então 9 é um quadrado perfeito, porque a raiz de 9 é 3. 1 é um quadrado perfeito, 4 é um quadrado perfeito. Já o número 2 não é um quadrado perfeito, pois a raiz de 2 não tem o resultado inteiro, né? Então a gente repete raiz de 2. No terceiro exemplo, nós temos a raiz quadrada de 16 quintos. A raiz quadrada de 16 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 16 é 4. Já 5 não é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 5 é irracional, não tem valor inteiro. Então a gente repete, raiz de 5. Então a raiz quadrada de 16 quintos é igual a 4 sobre raiz quadrada de 5. É muito comum nesse tipo de fração, cujo denominador é uma raiz que não tem resultado inteiro, ou seja, um número irracional, é muito comum que a gente utilize um processo chamado processo de racionalização de denominadores, que é o processo de retirar a raiz quadrada do número que não é quadrado perfeito. Como é que a gente procede? A gente sabe que numa fração a gente pode dividir ou multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número sem alterar o resultado dela. E para racionalizar esse denominador é só multiplicar por ele mesmo. Então eu multiplico raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Veja o que acontece. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, o número vezes ele mesmo, fica ele ao quadrado. E aí eu posso cancelar o expoente 2 com o índice dessa raiz que é quadrada, né? Que é 2 também aqui. Então cancelando o índice que é 2, o índice da raiz com o quadrado, o 5 sai do radical. Então, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é igual a 5. Veja que agora o 5 eu tornei ele racional. É esse processo que a gente vai utilizar para racionalizar o denominador, tirar essa raiz. Logo eu vou multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 5. 4 vezes raiz quadrada de 5 dá 4 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, como já vimos, é igual a 5. Pronto, agora o denominador está racionalizado. Vamos resolver uma questão do Enem 2018, onde nela será necessário aplicar os conhecimentos, alguns dos conhecimentos que adquirimos até aqui. Uma operação com números na forma fracionária. O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de... Então, nós temos aqui a seguinte situação. Uma pena de reclusão de 5 a 15 anos é a variação da pena, e a variação da redução dessa pena é de 1/6 a 2/3. No pior cenário, reduz 1/6, no pior cenário para o réu, no caso, né? Para o condenado. E no melhor dos cenários, ele vai reduzir uma grande parte da pena, que é 2/3. Veja que 2/3 é quase um inteiro, né? Eu tenho duas partes de 3. Para completar o inteiro, a pena toda seria 1/3. Então, no caso, se eu reduzo 1/6 da pena, o réu cumpre 5/6. E se eu reduzo 2/3 da pena, o réu só cumpre 1/3. Vamos à questão. O desafio é calcular a variação do benefício da redução dessa pena. Então, qual é o melhor cenário para o condenado nesse caso aqui, para esse réu? Se ele for primário, claro, né? Se ele for réu primário com bons antecedentes criminais. Então, no melhor cenário, ele vai ter uma redução grande, que é 2/3, da pena mínima, que é 5. Aí vai cumprir pouco tempo. Calculando, então, se eu reduzo 2/3 da pena, ele só vai cumprir 1/3. Veja aqui o exemplo. Eu tenho aqui um círculo em 3 partes. Cada parte é 1/3. Se eu reduzo 2/3, olha, 1, 2, o que é que vai sobrar? 1/3. Então, eu devo calcular 1/3 é o que ele vai cumprir. 1/3 de 5 anos. Só que, como 1/3 de 5 é a terça parte de 5, não dá inteiro, eu fiz o quê? Transformei 5 anos em meses. Cada ano tem 12 meses. 5 vezes 12, 60. Calculando 1/3 de 60, 1 vezes 60 é 60, dividido por 3, 20.
Então eu tenho 20 meses no melhor cenário, limite mínimo. 20 meses dá quantos anos? Um ano tem 12 meses. Então de 12 para 20, 8, né? Não dá mais do que um ano. Então eu tenho um ano, 20 meses é igual a um ano e 8 meses. Logo, eu tenho ou alternativa A ou B. Já cancelei C, D e E. Só falta descobrir agora o pior cenário para o réu. Qual seria o pior cenário? Ele pegar 15 anos de pena e ter apenas uma redução de 1/6, que é uma redução pequena. Se eu reduzir 1/6, então ele vai ter que pagar 5/6 da pena. Então aqui eu vou considerar essa redução mínima de 1/6 e vou calcular o que ele vai cumprir, que é 5/6 de 15 anos. Só que é o seguinte, primeiro eu vou calcular aqui, vou transformar 15 anos em meses. 15 vezes 12, cada ano tem 12 meses, né? 15 vezes 12 dá 180, ou seja, ele vai cumprir 5/6 de 180 meses. 18 dividido por 6 é 3, né? Aí baixo zero, ou seja, 180 dividido por 6 dá 30, então eu tenho 5 vezes 30. 5 vezes 30, 150 meses. Quantos anos? 150 meses. Cada ano tem 12 meses. Se eu multiplicar 12 vezes 12, é 144. Então, 150 meses dá 12 anos. 144 meses, ainda sobra... Faltam quantos? 144 para 150? 6 meses, né? Então, 150 meses são 12 anos e 6 meses. Logo, a alternativa correta, alternativa A. Para essa videoaula não ficar muito cansativa, muito extensa, eu vou dividi-la em duas partes. Então, concluímos aqui a primeira parte, onde trabalhamos operações na forma fracionária, operações com números na forma fracionária. E a próxima parte do vídeo, nós vamos trabalhar com operações de números na forma decimal. Não deixe de assistir a segunda parte. Forte abraço, saúde a todos e até a próxima.